Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso encontro aqui no Mediunidade Evangelho no Café, onde nós estamos semanalmente estudando sobre o Livro dos Médiuns. E para darmos início aos nossos estudos de hoje, vamos nos preparar. Vamos elevando os nossos pensamentos, acalmando a nossa mente, acalmando a nossa alma e nos unindo todos com os nossos mentores, com o mentor desse nosso encontro Mediunidade Evangelho no Café, com o mentor do nosso canal virtual Espaço do Evangelho, e com toda essa espiritualidade que semanalmente nos acompanha, nos ampara e nos assiste. E todos juntos, com muito amor, com muito carinho. Vamos continuando a nossa caminhada até encontrarmos Ismael, o anjo guardião do nosso Brasil, pedindo a Ele que nos encaminhe, que ande conosco e que nos leve até Maria, nossa mãe. E na frente dessa mãezinha querida, em joelhos lhe pedimos: Mãe amada, envolva-nos com seu manto de luz, dê-nos a sua paz e a sua mansuetude, para que possamos, da melhor forma possível, assimilar tudo aquilo que iremos estudar na noite de hoje. Acompanhe-nos, Mãe querida, a presença de seu Filho amado, nosso querido Mestre Jesus. Mestre, irmão, obrigado por todos os seus ensinamentos. E é em teu nome que estamos aqui, mais uma vez reunidos, para aprendermos um pouquinho mais sobre a conduta na nossa vida, aqui como encarnado que estamos. Acompanhe-nos, querido irmão, a presença do nosso Pai da vida, a quem dizemos: Pai amado, obrigada por essa oportunidade de estudo. Ser conosco e nos dê permissão para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos passando a palavra para a nossa querida Ana Alice, que vai começar a nos preparar para o estudo de hoje. Olá, boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, dependendo do horário em que estaremos assistindo o nosso estudo de O Livro dos Médiuns, do Mediunidade Evangelho no Café. Hoje nós iremos estudar os itens 194 a 199 do capítulo 16, onde Kardec continua trazendo para nós as aptidões especiais dos médiuns. No item 194, ele fala sobre, segundo as qualidades físicas do médium. E aí ele começa falando sobre os médiums calmos. Como a própria palavra diz, são aqueles que escrevem tranquilamente. Isso não quer dizer que eles apenas recebam mensagens de espíritos serenos, mas sim que, apesar de serem espíritos perturbados, ele consegue controlar e escrever com equilíbrio. Depois ele fala dos médiuns velozes. São muito rápidos ao escrever, o que não ocorreria em seu estado normal. A velocidade na escrita é tanta que a escrita pode ser quase ilegível, de difícil compreensão para outras pessoas além do próprio médium. Portanto, tornando muito cansativa pelo dispêndio excessivo de fluido. Lembrando que a psicografia é um fenômeno eminentemente intelectual, mas também emite fluido ectoplasmático. Por isso, ao escrever muito rápido, causa fadiga ao médium. Depois ele fala de médiuns convulsivos, que são médiuns que só podem receber mensagens raramente, sendo ele muito suscetível na hora do transe, porque ele entra num estado de superexcitação, quase febril. A mão
E até algumas vezes todo o corpo ficam muito agitados, com um tremor, ficando muito difícil de dominar. Isso não quer dizer que o médium seja indisciplinado, mas que existem espíritos que também são agitados e que, entrando em sintonia com o médium, exacerbam a forma de manifestação. No item 195, ele fala das qualidades morais do médium. Aqui, Kardec faz uma ligeira citação, porque esses médiums farão parte de estudos mais aprofundados nos próximos capítulos. Capítulos especiais mesmo, falando sobre a influência moral do médium, onde será estudado com mais vagar essas qualidades morais, com análises mais específicas. E Kardec também vai fazer apenas uma breve classificação, observando médiuns imperfeitos ou bons médiuns, segundo as qualidades e defeitos dos médiuns que podem exercer segurança ou insegurança nas comunicações. E aí ele fala o seguinte dos médiuns imperfeitos: que existem os obsidiados que não conseguem se desvincular de espíritos perturbadores, enganadores. Os médiuns obsidiados muitas vezes sabem que estão sendo influenciados, mas não conseguem se desembaraçar. Médiuns fascinados são aqueles que realmente ficam iludidos pelos espíritos enganadores, inclusive sobre as comunicações que recebem. Acham que estão recebendo coisas maravilhosas, quando na verdade são coisas absurdas. Médiuns subjugados, que sofrem uma dominação psíquica, ou seja, moral, porque há também uma subjugação física, que é a subjugação material. O médium subjugado psiquicamente fica com a mente perturbada. Fisicamente passa a sentir dores e doenças que não são reconhecíveis num primeiro momento pela medicina. Num primeiro momento, a subjugação física seria uma psicossomatização dos estados emocionais causados pelos obsessores. Mas isso é provisório, pois se essa subjugação se mantém por muito tempo, pode se tornar um transtorno mental e, no caso material, pode se tornar uma doença física, um tumor, um diabetes, vários tipos de enfermidades. E Kardec continua ainda nesse item citando outros tipos de médiuns: levianos, indiferentes, presunçosos, orgulhosos, suscetíveis, mercenários, ambiciosos, de má fé, egoístas e ciumentos. E aqui então nós fazemos a nossa primeira pergunta. Aqui Kardec fala das características da faculdade mediúnica ou das características dos médiuns? Aqui Kardec fala das características da faculdade mediúnica ou das características dos médiuns? E continuando ainda, quando ele fala a respeito das qualidades morais do médium, ele agora fala em bons médiuns. Então, ele, em contrapartida deste item, ele vem nos lembrar que existem médiuns sérios, modestos, devotados e seguros. Dá uma ênfase ao médium seguro, onde se vê facilidade na recepção da mensagem, merecendo a maior confiança em virtude de seu caráter, bem como da natureza elevada dos espíritos que o assistem. Reforça ainda que eles estão menos expostos a serem enganados, conforme será objeto também de estudo mais tarde, informando que essa segurança nada tem a ver com os nomes mais ou menos respeitáveis usados pelos espíritos.
E aí vai a nossa segunda pergunta. Já que não tem nada a ver com os nomes mais ou menos respeitáveis, como podemos entender essa confiança que lhes é concedida? Já que não tem nada a ver com os nomes mais ou menos respeitáveis, como podemos entender essa confiança que lhes é concedida? Encontramos neste item duas mensagens, uma de Erasto, esclarecendo e também chamando a atenção para o fato de que, ao expormos os defeitos e qualidades dos médiuns, iremos provocar contrariedades e até mesmo animosidades. Um fato importante, pois, como a cada dia encontramos mais e mais médiuns, aqueles que ficarem aborrecidos só irão provar que não são bons médiuns, ou seja, que são assistidos por maus espíritos. Ele lembra ainda das consequências que cada um deles sofrerá, como já tem ocorrido para alguns, e que irão aprender às suas próprias custas o mau uso da faculdade mediúnica. A segunda mensagem é de Sócrates, que ressalta a importância do trabalho de Kardec em relacionar todos esses tipos de médiuns, pois aqueles que são realmente sinceros, ao tomarem conhecimento, irão preservar-se das dificuldades que estarão expostos e também lhe darão a medida do que podem racionalmente esperar. Sócrates lembra ainda que esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que podemos imaginar para repor o espiritismo no seu verdadeiro caminho. E aí vai a nossa terceira pergunta. Quais as consequências que o descobrimento dessas variedades de médiuns nos traz? Quais as consequências que o descobrimento dessas variedades de médiuns nos traz? No item 198, Kardec procura esclarecer que um médium pode ter várias aptidões, como, por exemplo, um médium seguro, com certeza será um médium devotado, modesto, reunindo características que permitem a ele melhorar a cada dia um pouco mais. Ressalta ainda que um médium não pode se deixar levar pela vaidade, pela ambição, querendo estender indefinidamente o âmbito de suas faculdades, pois poderá se afastar dos bons espíritos e se tornar joguete nas mãos de espíritos mentirosos. Sócrates, mais uma vez, vem nos lembrar que essa pretensão afasta o médium da qualidade de médium seguro, que é a mais preciosa de todas. E no item 199, encerrando esse capítulo 16, vemos algumas considerações sobre quão necessário é o estudo dessas especialidades, não só para os médiuns, mas também para saber qual espírito se deseja chamar, de acordo com as perguntas que nós queremos fazer. Escolhendo o médium mais apto, com certeza as respostas serão mais recebidas, as respostas recebidas serão mais corretas e satisfatórias. Se queremos ter uma redação, é um exemplo que ele nos dá. Como é que nós vamos confiar àquele que sabe escrever ou aquele que não sabe escrever? É claro que nós vamos escolher aquele que sabe escrever, porque ele poderá nos satisfazer com o tipo de escrita que ele fará. Da mesma maneira que um músico, quando ele vai escolher um cantor com habilidade para cantar a sua música, ele não vai escolher qualquer um.
ele vai escolher aquele que mais se adequa ao tipo de música. De igual forma, fazem os espíritos com relação aos médiuns. Quanto às comunicações em si, elas nem sempre estão de acordo com o temperamento do médium, ou seja, um médium sério pode receber comunicações alegres, e um médium alegre pode receber comunicações sérias, o que demonstra que ele age sobre o impulso de uma influência estranha. Refletindo sobre este capítulo, todo ele muito instrutivo para nós, encontramos uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Roteiro. Emmanuel coloca que, na maioria das vezes, nós cometemos o erro de considerar que apenas são médiuns aqueles que servem como intermediários nos trabalhos espirituais que as casas espíritas realizam. Diz ele que precisamos compreender que toda inteligência é médium das forças invisíveis e que a intuição é a base de todas as percepções espirituais. Assim, somos intérpretes da assistência divina onde quer que nos encontremos, mas em qualquer circunstância, cada um se reveste de suas próprias características. Por isso, estaremos influenciando de acordo com o conteúdo que já conseguimos adquirir através do nosso esforço, e que, quanto mais renovados moralmente estivermos, mais poderemos contribuir na execução do bem. E aqui vai a nossa quarta e última pergunta. O que a mediunidade reclama de cada um de nós para que possamos aproveitar melhor a escola que esta reencarnação nos oferece? O que a mediunidade reclama de cada um de nós para que possamos aproveitar melhor a escola que esta reencarnação nos oferece. E vamos agora, então, ao nosso debate. Tá todo mundo pensando, Ana. Escrevendo, que é longa a pergunta. Eu fiquei pensando, enquanto você falava, enquanto você perguntava, que é muito interessante nós aqui nos debruçarmos a estudar algo que é assim, em vários cursos que eu já fiz, nós não detalhávamos desse jeito como nós detalhamos os médiuns. E a gente vai fazer o livro inteirinho, vírgula por vírgula, ok. Essa é uma das ideias. Mas aí fiquei pensando, né? O que é especial em tudo isso? Porque você faz uma pergunta que eu não esperava. As consequências que essas variedades de médiums nos traz. Eu sinceramente, eu não tinha pensado em hipótese alguma nisso. E aí, justamente, eu vou me utilizar da ideia de que se Kardec colocou para nós conhecermos, é porque era importante distinguir cada, cada modalidade daquilo que ele foi presenciando no estudo que ele fez, porque era importante saber qual a tarefa a ser cumprida naquele momento. Então, a primeira coisa assim que me vem à mente, eu sei que deve ter muito mais coisa para se pensar, é que nós não deveríamos nos apegar tanto às variedades, mas sim qual a tarefa a se cumprir. E aí, então, a mediunidade seria o auxílio para esta tarefa. Ao contrário, né, alterando a nossa compreensão nos dias de hoje,
de que me importa se a mediunidade é Y, X ou Z, né? De A a Z, porque aqui tem variedade para tudo. Mas sim, qual é a tarefa que naquele momento necessita ser cumprida? E aí você nos fala que não existem só as mediunidades que são essas de trabalho mediúnico, porque se você está perante alguém e você se coloca à disposição com amor, você pode estar doando energia e isso é mediunidade. Então eu fiquei nesta pergunta para mim mesma. Se, claro que você deve estar falando de outras coisas e as colegas vão ajudar também, se nós nos conscientizamos de que todos somos tarefeiros de Jesus. E essa seria a utilidade maior da mediunidade, como consequência maior. Mas, ok, aceito que temos que pensar. Vamos lá, Tereza. Eu acredito que não temos que nos posicionar que tipo de médium que nós somos. É interessante conhecer essa gama e, e raciocinar e pensar de evoluir, de ser melhor. Não ter ser convulsivo. Quantas vezes já não vimos, presenciamos, principalmente na fala, médios convulsivos, obsediados, fascinados, tudo isso. Então, é igual aquela pergunta que tem no livro dos Espíritos, que é a resposta é conhece-te a ti mesmo. Se conhecer melhor para se posicionar, para se evoluir e querer cada vez mais ser melhor e não se posicionar. Não se importar se não tem uma mediunidade que fala, que escreve, qualquer coisa assim, mas que possa estar podendo contribuir para alguém na parte de mentalização, de vibração, eu acredito que nessa pergunta que você ficou, quais as consequências de descobrimento das veredades do médium nos traz, eu acho que é só conhecimento. E queremos cada vez conhecer mais, aprender mais e não nos posicionarmos. E sem saber que temos que trabalhar em prol a nós e ao do nosso irmão. Bom, eu penso que toda essa análise que Kardec apresentou é muito importante para que nós possamos nos posicionar, né? Porque aqui ele fala muito nesse capítulo dos médiuns que tem uma ou duas faculdades, tem uma faculdade já quer ter quatro, se tem quatro já quer ter seis, se tem seis já quer ter todas, e aí ele não consegue resolver nenhuma. E muitas vezes ele fica se prendendo a querer desenvolver uma faculdade que ele admira mais do que aquela que ele tem, e por isso ele não só não consegue, porque nós já falamos nos encontros anteriores, que somos todos preparados no plano espiritual para virmos aqui desenvolver essa ou aquela mediunidade. Já falamos também que todos somos médiuns. A Silvana acabou de falar, onde quer que nós estejamos, nós podemos usar essa nossa mediunidade em prol dos nossos irmãos. Então, eu acho que Kardec como se coloca assim, vamos colocar bem assim, distinto na cara desse povo, para que esse povo possa entender que Jesus é Jesus e Genésio é Genésio. E não queira confundir as coisas, porque tem muita gente se perdendo e angariando muito mais problemas para a vida deles do que auxiliando ou cumprindo a tarefa que se comprometeu a fazer aqui na Terra. Todos esses médiuns, a primeira classe que ele falou, as qualidades físicas do médium, mas principalmente as qualidades morais do médium, levam quase todos os médiuns a se perderem. Porque você fica com inveja do outro, porque você quer ser melhor que o outro, porque você não aceita isso, não aceita outro. E aí
Eu respondo a sua primeira pergunta no meu ponto de vista, vamos deixar bem claro isso, né? A sua primeira pergunta, que Kardec fala das características da faculdade mediúnica do quê? Dos médiuns. Para mim, eu falo que ele fala dos médiuns, porque o médium atrai o espírito a quem ele se afiniza, se sintoniza. Então, a característica dessa faculdade é do médium. Porque quando ele começa a falar dos bons médiuns sérios, médiuns modernos, seguros, né? Então, esses médiuns realmente estão desempenhando a sua tarefa de uma forma correta, de uma forma com responsabilidade, não sempre certa, é óbvio, porque nós ainda estamos aqui, somos imperfeitos e, como médiuns, também podemos ser imperfeitos, mas de uma forma melhor. Então, o que vale para o médium, na minha opinião, é buscar dia a dia a sua melhora moral, se tornar cada dia melhor na sua moral, se transformar como uma pessoa, colocar mesmo todos os ensinamentos do Divino Mestre como pauta de conduta para poder desempenhar bem a sua tarefa. Porque ele veio aqui com essa responsabilidade, muitas vezes para saldar dívidas, e se não cumprir corretamente, ele não vai saldar nada, como também vai angariar muitos outros problemas para ele. E quando você disse aqui na segunda, que já que não tem nada a ver com os nomes, mais ou menos respondamos como podemos entender essa confiança que é concedida ao médium, justamente porque dessa classificação que ele fala. Quando o médium ele é seguro do que ele está fazendo, responsável com o que ele está fazendo, quando nós falamos em vários programas atrás, o comportamento do médium dentro de uma sessão mediúnica, que muitas vezes estão lá para resolver problemas particulares, ou então estão fisicamente, mas o pensamento não está. Então, quando eles encontram um médium seguro, um bom médium, seja sério, devotado, seguro, que eles confiam. Então, é como você falou mesmo, Ana, ele não vai, ninguém vai mandar pegar uma letra de música que você elaborou por tanto tempo para dar para um cantorzinho qualquer cantar. Vai procurar alguém que tenha condições de interpretar, de fazer com que sua música atinja o objetivo que você quis ao poder, ao escrevê-la, entendeu? Então, é isso que eu estou pensando. Então, com relação à primeira pergunta, realmente, em nenhum momento ele falou em característica da faculdade mediúnica, ele fala em médium, né? Médium imperfeito, médium bom, médium subjugado, médium obsidiado. Então, ele coloca, as características são dos médiums. E por que nós colocamos essa pergunta de quais as consequências que o desconhecimento dessas variedades de médiuns nos traz? Porque, para nós conhecermos essas variedades, nós precisamos estudar. E estudando e conhecendo, nós vamos ter condições de identificar aquilo que nós não podemos ser e aquilo que nós precisamos ser. Porque, na verdade, se nós queremos realmente exercer a tarefa de médium, nós temos que realmente buscar o nosso aprimoramento moral, o nosso autoconhecimento. E eu não quero ser um médium obsidiado. Então, o que eu preciso fazer para não ser obsidiado? Eu tenho que me vigiar, eu tenho que orar, eu tenho que estudar, eu tenho que me sentir a responsabilidade daquilo que eu quero realmente fazer. Então, por isso é importante, por isso que Kardec colocou tudo isso. Ele nunca faz nada por acaso, não é? Nós sabemos que ele sempre tem a sensibilidade de esmiuçar as coisas para que nós possamos realmente ver melhor. E porque não tem nada a ver com os nomes mais ou menos respeitáveis. Não tem nada a ver
Porque Você vê coisas e diz não por é quê. Eu o sonho com nome, coisas que nunca foram e digo por que não. o nome que o espírito eventualmente queira dizer. O que ele quer mostrar é que nós, através da nossa moralidade, da nossa reforma interior, entramos numa sintonia com médiuns bons. E não importa, com espíritos bons, com espíritos elevados, que não importa o nome, importa é a elevação, a ascendência que esse espírito tem pelas qualidades que ele já conquistou, né? Então, realmente, para nós sermos médiuns seguros, médiuns confiáveis, nós temos que fazer jus a isso. Se nós não fizermos jus através do nosso próprio esforço pessoal, é claro que nós vamos ficar nessa listinha aqui de médiuns imperfeitos, não é verdade? Sem conseguir realmente sair dali. Bom, concordo com tudo. Na segunda, eu vejo assim que os médios que estão mais prontos, mais serenos, são aqueles que são as 99 ovelhas que o Jesus pode deixar no deserto, que não vai se perder, porque ele já está no caminho da fraternidade, da humildade, não vai afetar se, se tem uma mediunidade ostensiva ou não. Assim como Chico Xavier era. Quando nós vimos Chico Xavier falando, se fazendo o endomarketing, o marketing pessoal, nunca. Ele dizia que ele era um cisco. Eu acho que é o nosso grande exemplo. Exemplo que nós temos, né, nos dias de hoje, realmente é o Chico. E na quarta, o que a mediunidade reclama de cada um de nós? É seguir o caminho, né? O Evangelho de Jesus. Não só ler, mas também ser o exemplo. Estudar, aprender e, principalmente, colocar em prática. Porque não adianta saber o que é moral, o que é bom, e se eu não pratico. Se fizermos ao contrário, ou então ficar em cima do muro. Então, é muito a ver com... eu acho que tudo é sempre na linha de Jesus, do seu Evangelho. Uma das coisas que chama atenção em tudo que vocês estavam falando é vai ser confiada uma tarefa para quem vai cumprindo com as tarefas anteriores. Então, o maior exemplo que vocês deram foi Chico Xavier. Ele teve ampliar as diversidades de mediunidade, porque a mediunidade é uma só, né? Tem que lembrar sempre isso. Mediunidade é uma coisa só, que tem variedades diferentes. E ele foi recebendo conforme ele foi cumprindo com a tarefa que era. Não, que dele era missão, né? Dele era muito maior que a nossa missão. Mas o que faz com que nós possamos atravessar tudo isso que foi falado e perceber quando o médium está executando a sua tarefa é o teor das mensagens que vêm através desse médium. Quando ele está trazendo um espírito, a comunicação de um espírito, então, que está ainda numa condição de um sofredor, ele vai trazer a comunicação, mas o médium não vai se deixar influenciar por isso, ele vai tentar auxiliar, servir, ser realmente intermediário para auxiliar um irmão igual encarnado. Não é porque está desencarnado que não é igual. Então, o teor do que vai sendo trazido e como isso é conduzido pelo próprio médium é que vai mostrar se o uso que está se fazendo vai dando mais confiança para esse médium sem continuar sendo médium, ou seja, continuar sendo um intermediário. Porque aí tem uma coisa que é interessante, e eu não sei por que eu pensei nisso, mas eu pensei e vou falar, porque alguma coisa há nisso para mim, que é aquele caso de pessoas que dizem que não dão mais comunicação de espíritos inferiores.
E amei hoje de manhã, quando a nossa professora, né, teria no curso que nós estávamos, falou assim, não existe inferior. Se está em evolução, é estágio diferente. Em estágio diferente. Então, eu fiquei pensando, né, eu acho que foi isso que mexeu comigo, para pensar que se o médium se coloca realmente como médium à disposição, ele vai recebendo cada vez mais incumbências, ele vai, como você disse, né? Como saber como é depositada uma confiança nesse médium? O próprio médium se sentindo nessa disposição de eu estou aqui para servir. Mas, muito cuidado, no entanto, portanto, para tanto, com muita humildade para reconhecer que tem dias que nós não podemos ser intermediários porque não estamos lá tão bem. Porque tem dias que são dias e tem noites que já passaram, não tem como. E aí é que às vezes nós nos perdemos na nossa mediunidade porque queremos sempre estar a cerejinha do bolo. Nós queremos ser a cerejinha do bolo. E não dá, não rola. Não, eu não estou em condições. Ah, mas é porque quanto você trabalha é que daí você fica bem. Nem sempre. Nem sempre. Então, a questão é, você abre mão do trabalho de fazer uma assistência para ir numa festa? Muito cuidado. Porque você está indo para a festa porque você é médium e pode ser que lá você precise trabalhar também. Mas você não se coloca à disposição. Não, não é para sair aí dando passagem em qualquer lugar, mas é para você estar como médium em qualquer lugar. E aí nós entendemos errado tudo isso, e aí botamos os pés pelas mãos. E talvez é o que você perguntou, né? Como então, se eu não sou renomada, ainda bem, já tenho dívida suficiente para tentar pagar nessa vida uma parte, não quero ser renomada, né? De jeito nenhum. Que isso? Você acha o quê? Eu vou ter a confiança na medida que eu me predisponho a servir Jesus. Só assim, simples assim. Essa é a minha resposta para você, Ana. Não sei se vai caber muito bem aí. Você falou uma coisa que me chamou bem a atenção quando você falou aí que não é inferior, é apenas uma questão de estágio que cada um nós nos encontramos, né? Mas com relação a essas características e por que Kardec fez questão de trazer para nós, explicar para cada um de nós, eu estava pensando o seguinte: um médium bom, ele precisa ser moralizado. Ele tem que, vamos dizer assim, adquirir características, qualidades que possam respaldar essa mediunidade dele, que é o estudo, não é a sua moralização, a sua ética, não é a sua prática do bem, porque não é apenas a prática mediúnica na casa espírita, como já foi dito, mas a vivência evangélica no seu dia a dia. Mas, quando ele coloca aqui em médiuns imperfeitos, ele vem mostrar para nós as nuances que vão acontecendo. Porque da mesma maneira que o médium bom, não é o médium bom, o médium seguro, ele é só médium seguro? Não. Ele é um médium sério, ele é um médium modesto, ele é devotado. Então, nós vemos que você tem várias características, como também o médium imperfeito. Veja as nuances. Primeiro, ele coloca médium obsidiado. Então, ele diz que não conseguem se desvincular de espíritos perturbadores e enganadores. E ele diz mais, que os médiuns obsidiados muitas vezes sabem que estão sendo influenciados, mas não conseguem se desembaraçar. Por quê? Muitas vezes ele tem dificuldade, vamos dizer assim, em orar, em estudar, em manter uma sintonia maior. Mas muitas vezes é porque agrada a ele esse tipo de influência.
E aí, passa-se para um outro estágio. Já se passa para o fascinado. Já é uma coisa mais grave. Por quê? Porque esse realmente já se ilude, não é? Ele acha, né? Se deixa iludir por esses espíritos enganadores, achando que as suas comunicações são as melhores, enquanto, na verdade, são coisas absurdas. Mas ele acredita plenamente nisso. Então, nós vemos que tudo isso vai gradativamente comprometendo o médium. Não é a mediunidade que é comprometida, é o médium que se compromete, porque ele está se permitindo caminhar, não é? Porque ele está se deixando levar pela vaidade, deixando de ser modesto, deixando de admitir que ele erra e que ele é influenciável, que ele é frágil, porque todos nós somos. Se nós não tivermos realmente a vigilância, a oração, para nos mantermos em sintonia com o nosso mentor, com a espiritualidade maior, nós vamos também cair, com certeza. E aí, então, já passamos a subjugação. E aí, então, é quando ele diz que é uma coisa. Quantas vezes nós encontramos pessoas que chegam na casa espírita, precisando de ajuda, porque estão doentes, e quando começa o tratamento, aquela doença desaparece, não é? Então, tudo isso, o conhecimento disso nos alerta. Ele mostra isso para chamar nossa atenção, para que nós possamos nos precaver. Apenas para chamar a nossa atenção. Porque, na verdade, tudo isso é um trabalho pessoal individual. Você escolhe o caminho que quiser, ou você escolhe aquele, ou você escolhe o outro. Ninguém vai impedir, né, que você faça a sua escolha, mas automaticamente foi aquilo que Erasto falou, depois a pessoa vai sofrer as consequências das suas escolhas. Por isso que não é só conhecimento, é autoconhecimento. Tudo isso que você está dizendo é aquilo que a gente falou desde o início desse estudo. A mediunidade nada mais é do que uma ferramenta para nós conhecermos a nós mesmos. Porque aí eu só vou me permitindo. Peraí. Nós ouvimos amigos aqui encarnados. Quando temos uma situação, nós geralmente conversamos com algum amigo. O certo era nós cuidarmos do nosso todo. Nós termos alguém para conversar que não seja só amigo, porque amigo às vezes vai nos dizer aquilo que é agradável. A questão é aqui nós pensarmos que quando eu não consigo me enxergar, como você falou aí, não tenho moralidade, não tenho estudo, não tenho prática no bem, não tenho nada disso, eu acredito que sou melhor do que realmente sou. E a mediunidade é esta ferramenta que vem para nos auxiliar, para que nós possamos verdadeiramente desvendar quem somos. Porque aí você pergunta, o que a mediunidade reclama de cada um de nós, para que nós possamos aproveitar melhor a mediunidade? Ora, que nós conheçamos profundamente a nós mesmos. Então vamos para a filosofia? Lá no Delfos, escrito em cima, conhece a ti mesmo. Não tá no livro dos Espíritos? Qual é a prática que nós teríamos que fazer? Conhece-te a ti mesmo. Porque o seu pior inimigo é você mesmo. O meu pior inimigo sou eu mesma. O meu obsessor pior sou eu mesma. A autoobsessão é pior do que tudo. Eu fascinada porque acho que já sei, porque sou médium XYZ, porque eu faço isso e aquilo, sou eu que estou fascinada comigo mesma. E aí é porta de entrada para outros espíritos que também estão em processo de tentar se descobrir e não estão conseguindo. Então, aqui, eu achei muito interessante, porque se eu quero verdadeiramente me conhecer, eu posso utilizar desse conhecimento, mas eu tenho que agir
segundo aquilo que eu estou dentro da minha vida. Então, vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 7, Sede Perfeitos. É o capítulo mais lindo para mim dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá tem um item que é o homem de bem, o homem bom, o homem de bem. Não sei, não interessa. Eu não sei de cor. Para mim não interessa. Veja, não quero saber de cor onde está, que item que é. Mas lá tem um guia para a gente olhar e dizer assim, se eu fizesse 1% disso, eu seria uma pessoa muito melhor para mim mesma. Para mim mesma. Então, eu aqui gostaria muito. Está sem microfone. Oi, desculpa. Estava dizendo que as más qualidades ou as boas qualidades não dependem somente do conhecimento, e sim de eu fazer aquela análise. Santo Agostinho, bota a cabeça no travesseiro de noite e pensa, eu fiz tudo aquilo de bem que eu queria ter feito hoje? E se eu fiz coisas ruins, ok, eu vou aceitar que eu ainda sou imperfeita. Ainda sou imperfeita. Estou rumo à perfectibilidade. Quando eu levantei a mão, eu ia falar mais ou menos o que a Silvana falou, porque você colocou aqui, o que a mediunidade reclama de cada um de nós, né? Todos nós somos médiuns, então não importa se somos médiuns ostensivos ou não. Para aproveitar melhor essa escola, que a vida para nós é uma escola, né? A nossa reencarnação nos oferece um grande aprendizado, cada dia um aprendizado. O que ela reclama de nós, no meu ponto de vista, é justamente isso, é estudar. Porque por não estudar, por isso que eu acho importante tudo isso que a gente está vendo aqui, por não estudar, a pessoa põe os pés pelas mãos e acha que porque recebeu uma mensagem, ela é maravilhosa, e quando ela pode ver, na realidade, ela está sendo obsediada, porque já falamos também várias vezes, as pessoas que têm uma mediunidade ostensiva, elas sempre se acham muito importantes, né? Porque eu acho engraçado que elas se acham mesmo filhos prediletos de Deus, quando na realidade eles são filhos que estão pagando os seus débitos para Deus, né? Mas eles se acham filhos prediletos de Deus. Então, esse que é o grande problema. Por isso que o estudo, eu acho que a mediunidade, para mim, ela reclama estudo, para que a gente possa entender, para que a gente possa aproveitar, para que possamos nos tornar, assim, um espírito bom. Eu concordo plenamente com vocês, Ana, que nem em todos os momentos da nossa vida nós somos espíritos ou recebemos espíritos bons. Nós sempre temos as nossas oscilações, ou como nós não somos pessoas boas, somos pessoas que ainda estão em processo. Então, tentamos acertar, mas de vez em quando nós pensamos assim, nossa, estou no caminho certo, pá, escorrega e cai de novo. Então, assim, a mesma coisa. Mas aí eu acho que a mediunidade é muito problemática para quem não estuda, porque como nós nos ligamos pela nossa sintonia, pela nossa afinidade, então vão chegar espíritos que realmente vão levar ao desequilíbrio, às doenças, a todos esses problemas. Então, quem tem uma mediunidade, todos nós temos, né? Mas quem tem uma mediunidade ostensiva tem que ter um cuidado muito grande, uma disciplina muito grande, cuidado que está fazendo para que possa realmente não só aproveitar a encarnação, mas não haveria mais criaturas ao redor dela, né? Nossos irmãos desencarnados, que se ligam conosco. O nosso pensamento voa, então nós temos que ter assim essa. E quando é muito interessante que nós saibamos que quando nós nos propomos a fazer alguma coisa, tem uma pleiade de espíritos nos ajudando a sermos melhor e a fazer aquilo melhor.
Então, é tão assim gritante que coisas que nós não víamos antigamente, nós prejudicam a pessoa. Para você ver se a primeira pessoa a se sentir ferida não é você, a outra nem sabe o que você fez, mas você não aguenta a sua própria consciência. Então, assim, por isso que nós precisamos todos, médios ostensivos ou não, estudarmos, sabermos o que estamos fazendo, para podermos realmente, tudo isso que veio do plano espiritual para Kardec, não é nada por acaso, né, gente? Tudo isso tem uma grande finalidade, chegou para nós para o avanço da humanidade. Tudo que nós aprendemos aqui, nós vamos dia a dia, cada um de nós, nos melhorando e, consequentemente, melhorando o mundo em que nós estamos vivendo, melhorando aqueles que vivem conosco. Então, é muito importante, eu acho que temos que estudar, temos que saber o que estamos fazendo e deixar a vaidade de lado, porque até na mediunidade, o orgulho e a vaidade é o que nos tira do trilho, não é mesmo? É o que eu penso, gente. E uma coisa importante também, Sandra, quando a gente fala em estudar, a pessoa pensa que é ler. Então, ela lê um livrinho ou outro, ela acha que já sabe tudo. E nós vemos que não é bem assim. Que estudar é nós termos realmente, entendeu, em mente, que nós precisamos sempre estar aprendendo alguma coisa. Porque o estudo da doutrina, a cada dia, ele vai abrindo para nós novas ideias, novas, vamos dizer, experiências. Quantas vezes nós brincamos aqui, não é? Cada vez que nós lemos um determinado livro, a primeira vez a gente vê uma coisa, na segunda aprofundamos mais, nós vemos mais. Então, tem determinadas obras, a mesma coisa, é a codificação. Ela é para ser estudada, não é para ser lida. É para ser aprofundada, como nós estamos fazendo aqui. E uma coisa muito importante é a gente buscar também esse estudo em conjunto, para que nós tenhamos uma clareza maior. Às vezes, nós não conseguimos entender bem aquela parte, aquela pergunta, aquele item. Quando nós trocamos ideia, nós nos esclarecemos e esclarecemos o outro. Essa permuta é muito importante. Por quê? Porque dá para a gente uma ideia mais ampla da coisa. Quantas vezes nós lemos uma página e dizemos, olha, essa página aqui, para mim, quer dizer isso assim, 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 assim. Aí eu vou e digo, Silvana, você leu essa página? Li. Imagina, olha só o que me perpassou. Agora, por exemplo, conforme eu fui comentando, não é, os itens e fazendo as perguntas, nós vemos, por exemplo, a Silvana disse assim, você fez essa pergunta, já me lembrei disso, assim, assado. Isso é que vai dar para nós a base para nos estimular a conhecer mais. E é isso que nós precisamos fazer. É não nos acomodarmos apenas querer saber menos, não é? Quantas vezes a pessoa diz assim, eu não vou fazer tal curso, não, porque eu já li esse livro. É muito frequente isso, não é? Mas quando você vai ler e estudar em conjunto, é maravilhoso, não? Lasca. Ela, as pessoas realmente, elas não querem estudar, né? O pessoal quer simplesmente saber as coisas, ou seja, passar a vida em brancas nuvens sem estudar. Mas eu ia falar justamente isso, porque o que você falou, o estudo em grupo, porque nós temos a nossa mente muito bitolada, digamos assim, né? Nós temos as nossas ideias, e quando nós lemos um texto, nós decodificamos de acordo com as nossas ideias. Mas quando nós nos colocamos como aqui, cada um dando as suas ideias, faz com que nós consigamos sair das nossas ideias pré-concebidas, muitas vezes, para poder angariar novos conhecimentos.
E o que desperta para nós, nossa, estava fazendo isso, não posso, devo melhorar nisso ou naquilo. Mas, de qualquer forma, nós temos que estudar. E realmente nós percebemos que as pessoas querem tudo, menos estudar. Isso é uma realidade. É que quando vem mastigadinho, vem pronto, parece que está mais fácil. Só que aí, lembra, muito será cobrado a quem foi dado. Não, hoje eu não estou boa para citação nenhuma, vocês já perceberam, né? Eu citei o capítulo errado, é o 17, a A Tereza já quem me mais se corrigiu. deu, muito se pedirá. A quem não se deu, tá vendo? Hoje eu não estou boa nas citações, mas vocês entenderam. Olha que legal, vocês entenderam o que eu queria dizer. Esse é um pressuposto bom quando nos reunimos em grupo. Um dá o braço para o outro e um ajuda o outro. Porque nós não somos para ser irmãos? Nós não estamos aqui para aprender cada vez mais dessa irmandade que Jesus disse que nós deveríamos considerar que, enquanto tem um sofrendo, todos sofrem. Parte-se do pressuposto de que, enquanto tem alguém usando a mediunidade de forma incorreta, todos estão em risco, não é? Então, eu fiquei pensando nisso, de que Jesus passou a vida ensinando e nós continuamos pensando no que Jesus ensinou. E Jesus foi médium de Deus. Olha que legal isso. Será que nós poderíamos aprender um pouquinho mais com Jesus, que passou aqui e mostrou que a vida dele era exemplo, era amor, era tudo aquilo que ele falava? Então, quando nós buscamos, né, buscamos verdadeiramente esse conhecimento e esse desvendar de nós mesmos, acorda, ou tu que dormes, é disso que nós estamos falando. Temos que ir em busca por conta própria e não esperar que alguém chegue e diga para nós, porque nós já passamos por isso muitas vezes, em outras vidas, provavelmente seguimos cegamente ou fomos nós que levamos pessoas ao mau caminho. Então, eu fico pensando muito nisso, que a finalidade maior de estarmos aqui reunidos é porque justamente precisamos um do outro. É lei de sociedade. Precisamos um do outro, precisamos nos ombrear, porque sozinho é difícil, junto se torna mais leve. Então, eu fico muito grata de pensar que eu já sou melhor só porque acredito que eu nasci para servir e que em grupo fica mais fácil fazer essas tarefas todas aí. O grande problema é que, com essa nossa comodidade, né, digamos assim, de que venha tudo lindo, tudo na minha mão, né, ou então essa falta de vontade que cada dia mais nós estamos vendo, principalmente nas novas gerações, que ninguém lê nada, que ninguém estuda nada, nós continuaremos aqui perdendo a nossa oportunidade de reencarnação, porque nós não vamos evoluir em nada, não é mesmo? Então, precisamos despertar, precisamos acordar. Você falou agora há pouco de Jesus, quanto tempo que nós já não sabemos todos os ensinamentos dele? Mas quanto desses ensinamentos estamos conseguindo colocar em prática? Se não estudarmos, vamos continuar quantas outras reencarnações patinando em cima da mesma tecla, nunca saindo desse lugar. Então, não é só estudar, viu, Tereza? É estudar e colocar em prática, tá? É como você falou, não é saber simplesmente, nós temos que tentar colocar em prática. Nós temos que dissertar, poxa vida, ó, eu faço isso, está certo? Não está certo, está errado. O autoconhecimento, óbvio, tudo isso é importante. Mas eu acho que temos que despertar para nós mesmos, porque até quando nós vamos ficar indo e voltando, simplesmente indo e voltando? Nós precisamos realmente tomar um posicionamento, uma atitude na nossa vida, para que a gente possa caminhar. Mesmo que a gente erre, vai errar, vai aprender, porque nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, mas mesmo que nós erremos, nós vamos aprender e vamos caminhar.
O que importa é caminhar sempre na linha reta, em cima da moral que temos que ter. Para isso, nós não podemos dizer que não temos conhecimento. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência, o ensinamento do Mestre Jesus está em todos os 4 cantos do mundo, só não colocamos em prática porque a nossa vontade não dá. Satisfeita, dona Ana? É, microfone. Perfeitamente. Então tá bom, eu não estou E satisfeita vocês ainda estão porque eu quero. satisfeitos? Não, eu sempre quero mais. Semana que vem tem mais. Não, satisfeita por hoje, com certeza. Gratidão por hoje. Então vamos, assim chegando a esse momento, gratos que estamos por aqui, estarmos reunidos. Nós vamos agradecer aos nossos mentores individuais, agradecer aos mentores desta atividade, Mediunidade Evangelho no Café, agradecer aos mentores daqueles que vão nos assistir depois e vão nos escutar, que sirva como uma semente de luz em vossos corações, em vossas mentes, porque acima de tudo agradecemos a Jesus, razão pela qual aqui estamos. Mestre, sê conosco em nossa tentativa de sermos melhores médiuns, sê conosco na tentativa de que possamos auxiliar todos aqueles que cruzam o nosso caminho, tanto no serviço mediúnico quanto no serviço ao bem. E assim, então, nos dirigimos ao Criador, a fonte doadora de vida, a quem chamamos carinhosamente de Pai, quem chamamos de Deus, o nome não importa. Importa é nós sentirmos dentro de nós a vibração divina, porque Deus nos cria no amor puro. Então, pedimos a Deus que nos abençoe, agradecemos por ter nos criado, agradecemos por estarmos aqui encarnados e pela possibilidade do estudo. E assim pedimos permissão para encerrar mais esse estudo. Assim é e assim será. Muita gratidão. Gratidão por vocês que estavam aqui e gratidão por mais uma oportunidade. Vamos? Tchau! Tchau.